Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde Animal. E você sabe que o nosso encontro marcado aqui, olha, todas as semanas, pela live, pela net, no canal 4 e também no canal do YouTube. É só você procurar o nosso canal, se inscrever, você vai receber uma notificação quando a gente entrar ao vivo. Então faça isso agora, aproveite a oportunidade. E depois, obviamente, tem lá na playlist do canal no YouTube a nossa página, né, subpágina do programa Saúde Animal, onde estão os programas dessa temporada 2026. Estão todos lá já, tá bom? Para você acompanhar e ter noção do que a gente já conversou aqui nesses últimos programas. E o importante é sempre lembrar que o nosso Saúde Animal é, assim, olha, uma idealização de anos e anos, né, do professor Fábio Manhoso, coordenador da Medicina Veterinária da Unimar, e é um trabalho que faz parte, né, do dia a dia dos alunos. Está lá, na grade curricular. E a Faculdade de Medicina Veterinária é a única da Unimar que tem um programa de TV. Então faz toda a diferença. E hoje nós vamos, inclusive, falar sobre a extensão do curso, né? Também está lá, né, na grade curricular. Nós falamos sobre o trabalho dos alunos lá com a Secretaria Municipal de Saúde, na questão da dengue, com a secretária aqui, a doutora Paloma, e agora a gente vai falar sobre a castração, e especialmente nos multirões de castração. Então, para isso, a gente está recebendo aqui 2 alunos do 4º ano, não é isso, Luísa? Luísa com S, tá certinho lá. E o João, tudo bem, João? Como é que você tá? João Vitor. Tudo bem, e você, Lenita? Tô ótimo, sejam bem-vindos. Vamos falar de um assunto incrível, porque como eu estava explicando para vocês, né? Programa, óbvio que quem é da área acompanha para ver, né, profissionais e vocês que estão aí com o pezinho já, né, chegando na área, no mercado, e para quem também sonha em ser médico veterinário, ouvir de vocês, né, assim, a diversidade de temas e possibilidades, e especialmente para quem ama os animais, independente de qualquer coisa, e nem entende o quanto vocês podem fazer a diferença na vida de todos nós. Então, a gente vai entrar nesse assunto que chama muito a atenção, para que as pessoas entendam, né, a importância da castração, que não é só a questão da reprodução, né, e do controle populacional dos animais. Vai muito além disso, não é isso? E fazendo com as equipes, né, de mutirão, a importância disso no dia a dia, da teoria para a prática, além dessa questão da extensão, ajudando a população, uma questão social também, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que os mutirões não deixam de ter a parte clínica, o exame laboratorial, o exame físico. Os pacientes são analisados antes, né? Não é uma castração feita de forma errada, então é uma castração que o pessoal faz os exames laboratoriais, os animais são analisados, vejam se eles são aptos a passar por esse procedimento. Então, cada aluno consegue entrar na sua área de interesse, né, e aprofundar aquilo que a gente aprende na sala de aula, que pra gente é difícil, assim. Eu acho que os cursos da área da saúde precisam dessa parte prática, né, colocar a mão na massa, né, então fazer acontecer para entender de verdade como funciona o dia a dia, né, de um procedimento, de um mutirão, da castração em si, do procedimento em si. E desmistificar essa questão de que, olha, então são alunos ou são os médicos veterinários residentes, que eu faço questão de dizer aqui, né, gente, médicos veterinários que estão se aperfeiçoando, além dos coordenadores, né, dos monitores e de todos os professores. A gente precisa entender que eles têm a responsabilidade maior ainda, porque estão carregando o nome da instituição, né? E as pessoas falam, mas é um mutirão, vão jogar meu bicho lá de qualquer jeito. E isso precisa ser retirado da pauta, esqueçam isso. Que você disse é importantíssimo, Luísa. Então, tudo que vocês aprendem, vocês terão que fazer na prática ainda melhor. Não importa se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro. O animal, ele sente, né? É senciente, né? Que fala, ele sente, ele sofre, ele tem dor. E é ali, às vezes até naquela correria que vocês também têm no hospital, né, de emergência, é que vocês sentem essa adrenalina e ao mesmo tempo manter a tranquilidade de colocar o conhecimento na prática, né, João? Perfeito. O animal, ele é muito bem tratado desde o momento em que ele chega até o momento que ele sai do hospital, né? Isso até nós temos que levar em consideração que
como você bem disse, muitas vezes, né, são os residentes, são os alunos que estão lá, porém sempre com os professores, sempre com as pessoas de gabarito ao lado, auxiliando, ajudando. Então, assim, é um procedimento extremamente técnico e muito bem trabalhado, tanto que seja pelo residente, seja pelo aluno, que vai ter o auxílio do professor ali ao lado. E cirurgia é cirurgia. Exatamente. Como o médico humano correta. fala pra gente, né? Ah, uma cirurgia simples. Não. Não. Entrou no centro cirúrgico, como o Luiz estava dizendo, né? As preliminares com os exames e aí entram as especificidades, né? A patologia, né? Todos os exames que são feitos em relação até à anestesia, não é? São vários, né? Os Várias itens, etapas, a idade também, né? É verificada, mais ou menos esses tópicos. Se eles já tiveram cria, se já tiveram CIO, se já passaram para algum outro procedimento, se tem alergia a algum medicamento. Todo o histórico do paciente. Todo o histórico. Né? Uhum. E independente, às vezes, né, porque a gente fala mutirão, e muitas vezes, como a gente tem visto agora na UBS Animal, aqui em Marília, pessoas que, infelizmente, a gente... Você acha que alguém sonha em ter uma UBS Animal? O sonho era que ninguém precisasse, que todo mundo tivesse condições, né? Uma UBS... para humanos, né? A saúde gratuita para humanos. Se todo mundo pudesse ter, né, um outro tipo de atendimento, seria bom, ok. Mas precisa e tem. Então imagina só, o animal que nunca foi atendido por um médico veterinário, nunca tomou uma vacina, vive por Deus, ou sei lá, né? Como que judiação, passa por tudo, às vezes está desnutrido, né? Então pode chegar com todo tipo de situação para vocês no mutirão, né? E é um momento, inclusive, uma super oportunidade de vocês conversarem com os tutores, né? Para orientar. Entender na prática, né, como que acontece esse contato do dia a dia, porque para a gente que está na parte teórica é difícil a gente entender como que é a dinâmica dentro de um hospital, né? E na prática a gente consegue entender como que você fala direito com o tutor, como você passa uma receita, como que você ensina ele a ter a passar os sensibilidade de entender, né, a vida que esse tutor tem. As dificuldades, as limitações que eles têm. A relação com o tutor é de extrema importância para você poder se comunicar com ele da melhor maneira possível, você entender qual o nível do seu tutor no sentido de o que você pode passar para ele, como vai ser o entendimento do tutor referente àquilo que você está explicando para ele. Então, assim, é de extrema importância essa relação médico-veterinário, aluno e tutor. É maravilhoso porque eu faço questão de ouvir isso de vocês, porque muitos dizem, eu não consigo trabalhar com ser humano, então eu vou ser médico-veterinário. É importante vocês também desmistificarem isso para quem vai prestar o próximo vestibular, né? Pensando nisso. Não quero trabalhar com gente, eu vou trabalhar com animal. Mesmo em grandes, os animais de grandes, né? Que o João gosta dessa parte aí. Também tem que lidar com os proprietários, porque são animais, às vezes, dependendo da situação, caríssimos, né? É muito dinheiro envolvido. E aí a situação também, precisar explicar, né, para um pecuarista, o proprietário de um animal, para um cavalo de corrida, de esporte também, que não é? Então, tem que haver esse contato. É de extrema importância, né? Que nós tenhamos essa relação e porque, querendo ou não, você também aprende como eu posso dizer, você aprende a buscar do tutor as informações, porque muitas vezes ele não sabe como passar as informações para você durante uma anamnese, você às vezes não sabe como perguntar as coisas para ele, então ele às vezes não sente confiança em falar as coisas para você, né? O medo de ser julgado, né? Exatamente. De que a gente fale alguma coisa que ele, né, que julgue a forma como ele trata o animal dele. Tem isso também, né? Tem bastante, na verdade. Tem isso bem também. Comum. A pessoa, ela tem medo, olha, isso é perfeito, tem medo de que ela tenha feito alguma coisa errada e ela tenha sido a culpada, né, por algum problema. Às vezes deu um remedinho porque ouviu alguém falando, não é assim? E isso é muito preocupante pelas redes sociais. Vocês sentem muito isso? Que a pessoa já vai procurando, uma passando para a outra e acha que é fácil assim, né? Cuidar alimentação e medicamento, né? Ou chazinho. Essa coisa que faz com criança, faz com animal. Com a internet ficou meio complicado, né, Luiz? As pessoas... Claro que é muito bom você se informar, você ter, mas assim, eu aproveitando, passando para as pessoas que... Assim, para buscar conhecimento, eu acho que é legal, interessante você buscar em artigos, mesmo você, enquanto... É claro que isso varia muito de tutor para tutor, mas se você tiver
essa capacidade, busque em artigos ou mesmo para você sanar as dúvidas, porque artigos são maneiras confiáveis de você conseguir sanar suas dúvidas. É uma fonte confiável. É uma fonte confiável, né? E aí, voltando então na questão do mutirão e desse trabalho de extensão, né? Que aí vai além, porque realmente é um momento completamente diferenciado, né? Pela situação, porque são vários, né? Ao mesmo tempo. E aí vocês também são colocados à prova ali naquele momento de lidar, né, com a organização, né? Então, a gente tem pré-cirúrgico. A gente tem 2 centros cirúrgicos, né? Então, a gente começa com a anamnese, exame físico dos machos, né? Então, na verdade, uma semana antes, eles passam pela patologia. Então, eles fazem os exames de sangue, hemograma, função hepática, função renal, vejam se eles estão aptos a participar do procedimento, estão no mutirão. E aí, quando os exames saem, eles são aprovados ou não. A gente, no dia do mutirão em si, a gente entra com eles primeiro para o exame físico, vejam se eles estão aptos, se eles não estão com a temperatura elevada, se está com a frequência cardíaca e respiratória dentro da normalidade. E aí entra os machos primeiro, né? Então, é uma cirurgia não mais simples, mas menos complexa que a das fêmeas, né? Sim. E depois entram as fêmeas, né? Então, tem que ter essa dinâmica de organização do centro cirúrgico, porque aqui na Unimar, né, então tem 2 centros cirúrgicos, sim, então tem que ter essa dinâmica de organização entre os alunos que vão participar, os alunos que vão assistir e os animais que vão passar pelo procedimento. E preparados, né, para qualquer eventualidade. Tudo pode acontecer. Sim. Né? De repente o animal reage bem ou não, né? E também deixar isso sempre muito claro para o tutor. É aquilo, voltando que eu disse, cirurgia é cirurgia. Não existe cirurgia simples, na verdade. A gente aprende muito isso na faculdade, né? Que a gente não pode falar que existe uma cirurgia simples. Você está entrando num procedimento que você vai ser anestesiado, você perde os sentidos, né? Então, o que poderia ser uma coisa simples, não tem essa... Não existe isso, né, nessa área cirúrgica. Aí a gente entra numa questão que certamente o Dr. Fábio deve, né, transmitir, assim como todos os professores. É uma questão ética, antes de tudo, né, mas também de se precaver e se proteger, né, fazer com que o tutor assine, né, uma série de documentos, como a gente também tem que assinar, né, para ele entender que existe um certo risco. Porque senão ele fala, mas era só uma castração e deu errado, né? Então, existe já também essa experiência importante. Lidar com esse tipo de situação que nem sempre é positiva, né? Com a frustração do tutor, ou às vezes o nervosismo dele, né? E também desse trabalho todo, o prontuário, né? E existem todas essas regras e existe o Conselho de Medicina Veterinária, que depois o pessoal, né, pode também fazer o tipo de denúncia, mas o médico veterinário sempre com tudo organizado. A prática é sempre o momento mais importante. Todos os tutores assinam o termo de responsabilidade do procedimento cirúrgico e o termo de responsabilidade da anestesia, então eles estão cientes de que, apesar de ser uma cirurgia simples, né, volta a falar que não existe cirurgia simples, pode acontecer eventualidades durante o procedimento que infelizmente a gente não consegue prever anteriormente, né? E essa é a importância da comunicação. Dr. Fábio sempre fala, né, competências humanísticas. Porque não pode dizer assim, não tenho paciência para essa parte. Não existe isso. Eu não vou explicar tudo isso daqui. Eu vou só falar para ele assinar e pronto. Não existe isso. Está cada vez mais delicada nessa relação. A relação do tutor é muito delicada. Com o animal, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que eles viraram filhos, né? Não tenho dúvida. Aqueles casais ou jovens que às vezes não estão preparados ou não querem ter filhos, esse animal se torna um membro da família. E às vezes, agora voltando também, batendo na mesma tecla do mutirão, que eu acho muito mais delicado. Às vezes, a pessoa não tem condições de cuidar como deveria cuidar. Mas isso não significa que ela não tem amor no animal. Tem que saber diferenciar isso mesmo. Então, ela tem que ser tratada com respeito. Né? Não é porque ela veio num mutirão que ela não precisa ter todas as informações. Que ela não precisa ser tratada com carinho também, com respeito, com paciência, né? Não é porque eu acho que tem que desmistificar essa questão do mutirão, né? Porque pode ser que antigamente fosse uma coisa um pouco menos preocupante assim para os veterinários, mas hoje em dia não é mais mudou assim. Muito. A gente como veterinário também entende a importância desse animal para o tutor, né? Então o tutor
ele vai ser bem cuidado, o animal vai ser bem cuidado, todos os procedimentos vão ser feitos, a gente vai usar os melhores medicamentos que a gente puder para aquele animal, para evitar dor, para evitar que ele acorde. Então é importante que a gente desmistifique, né, um pouco essa relação do mutirão com a importância do procedimento. Porque senão tem muita fake news e aí a pessoa às vezes até se organiza para vir e não vem. Porque um vai falando pro outro, não vai não, porque lá eles vão jogando o animal e aí depois aí não dá certo, você nem sabe o que aconteceu, porque é uma lenda urbana que foi se espalhando. Mesmo o medo dos tutores de entregarem o animal dele na mão de estudantes e residentes. A gente tem que fazer um trabalho para acabar com isso. Só que os professores estão sempre em cima, são pessoas formadas, não são residentes, não são alunos, né? Eles estão sempre em cima, estão verificando se está tudo certo, eles não deixam a gente em nenhum momento sozinho, eles estão durante o procedimento inteiro do nosso lado. E vocês aprendem a ser assim? Porque desde, né, na formação toda, vocês vão ouvindo isso, né, e aprendendo a socializar, ser mais sociáveis e aprendendo a respeitar todas essas regras, né? Agora, o mais importante, já nós temos que chamar a palavra do aluno, assim, uma coisa muito importante. Chamo já? Posso? Eu vou chamar. Só para amarrar o raciocínio. Em relação aos benefícios, né, que as pessoas também precisam entender. Não é que você vai castrar seu gatinho, seu cachorrinho, para não ter mais, né, a cria, para não ter mais cachorrinho. São muitos os benefícios, né? Muitos. E nós vamos falar disso para finalizar depois o programa, de uma forma rápida. Não sei se a gente vai conseguir, porque você viu como passou? A gente está acabando. Então vamos lá, vamos ouvir a palavra do aluno, que é muito importante. Nós temos alunos aqui e alunos também que deixaram mensagem para nós. Vamos lá. Bom, eu sou Maria Clara Parra Godoy, eu venho de Jaú para cursar a faculdade aqui em Marília, estou no 9º termo, né, no último ano, e eu escolhi a medicina veterinária porque eu sempre tive muito amor pelos animais, por querer cuidar deles, né, e além de tudo o amor pelas pessoas também. Então eu uni esses dois mundos porque medicina veterinária não é só os animais, a gente tem contato com os tutores, com os produtores, então eu uni esses dois mundos para viver a minha paixão. E dentro da universidade, né, da faculdade, desde o nosso primeiro semestre de aulas a gente já fica aberto para fazer estágio na universidade inteira. Então a gente tem a vivência teórica e a vivência prática. E como já vivi, né, todos esses anos de faculdade, eu pude passar por diversas áreas. A gente tem contato com o hospital de pequenos, o hospital de grandes, com a fazenda experimental, com a fazendinha, proporcionando para a gente convívio com todos os tipos de animais. Não só pra gente, mas pra população também que quer visitar, que quer conhecer. E é isso, a Unimar é uma excelente faculdade, eu escolheria estudar aqui 1000 vezes. Muito bom. Adoro ouvir, porque a gente sente que é de coração, né? Mesmo aqueles que estão chegando, estão no primeiro termo, a alegria deles ao verem toda essa estrutura, com vocês deve ter sido a mesma coisa, né, gente? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, capital. Aí você veio para Marília, sim. Meus pais eram do interior e aí no fim eles foram para São Paulo e aí eu voltei pro interior agora. Voltou e aí mergulhou aqui nessa Unimar e tá quase... é maravilhosa, maravilhosa, né? Agora. E você, João? Em Bocaina. Bocaina, pertinho, mas também já veio, conheceu e falou, aqui mesmo. Aqui agora é minha casa. Né? Gostoso demais, né? Muito bom. Agora vamos fazer aqui, olha, para encerrar. Eu quero que vocês dois separem alguns itens, né, da importância da castração. Para quem ainda não consegue levar mais adiante, não é só a questão de controle populacional, que já é a coisa mais incrível que pode acontecer para a gente evitar aí os animais nas ruas quando chove, quando faz frio. A primeira coisa que eu penso, gente, a gente não pode, 2021, não, século 21, 2026, a gente não podia mais estar convivendo com isso, né? Vai, Luísa. Eu acho que é importante a gente primeiro falar que a castração não tem alteração de comportamento do animal, que é uma coisa que os tutores gostam outro muito mito, gente. Não vou castrar meu macho, né, o cachorro. Porque vai perder a sensibilidade do macho. Ele vai ficar mansinho. E não é verdade isso, eles não perdem. A gente reduz sim a produção de testosterona desses animais, só que eles não perdem o instinto deles. Mas o mais importante é que a gente consegue prevenir doenças ao longo da vida, né? Isso, né? Tanto no macho quanto na fêmea. Exatamente. A castração, ela consegue
como eu posso dizer, ela consegue prevenir doenças reprodutivas, né? Doenças do trato reprodutivo dos animais. Do útero, né? Da fêmea, aquela infecção. Essa infecção que quando dá... nódulos mamários. Extremamente comum, né? Hiperplasia de próstata, né? Isso. Câncer de próstata? A próstata, ela tem, no cão, ela tem uma importância tão grande quanto no humano. Então, nossa, acho que a gente ainda não falou sobre isso aqui no programa, é um tema interessante, porque a gente fala das mamas, né, das fêmeas, que aí tira tudo de um lado. Aí depois pode vir pro outro, aí já tira tudo de um lado do outro, né? E com a castração pode evitar, né? E qual que é a fase, a idade? A partir de quanto tempo que pode castrar? É importante ressaltar que depende muito da vontade do tutor, né, de sempre fazer esse procedimento, mas em machos, a partir de 1 ano, eles precisam passar pela fase de crescimento ósseo deles, então em macho a partir de 1 ano, e nas fêmeas a gente fala a partir do primeiro cio. Primeiro cio. Depende, né, Luiz? Eu acho que, na verdade, é importante a gente avaliar a necessidade da castração, avaliar o nosso paciente, né? Eu acho se ele está bem, né? Às vezes se não está com algum probleminha também, não adianta ter 1 ano e estar passando por algum tipo de probleminha, né? E não poder passar pelo procedimento. Acho que é importante ressaltar isso, né? Que tem espécies que são mais predispostas a desenvolverem as neoplasias, a desenvolverem as doenças, só que também nas fêmeas é importante ressaltar que mesmo você castrando, você reduz a chance dela ter um tipo de câncer mamário. Isso. Não são todos os tipos que você consegue prevenir. Então, o tutor também tem que estar ciente que ele pode castrar e a fêmea vir a ter nódulos mamários, né? Ou outro tipo né, de problema que a gente percebe, né? E eles estão vivendo mais. Ixi, se a gente for entrar nesse assunto agora... Aí acabou o programa, porque, não é? Porque aí a gente vai falar de geriatria, que também é uma área incrível, né, para dar qualidade de vida para eles, né, que eles vão vivendo mais e a gente tem que prestar atenção em outros detalhezinhos. Tem que prolongar, mas tem que cuidar para que esse tempo seja... Prolongar com qualidade de vida. Com qualidade de vida, porque, né, e depois também em caso de doenças mais graves, aqueles tratamentos mais paliativos para manter o bem-estar também. Então são muitas as áreas, né? Sim. Agora, o mais importante também, gente, número de animais soltos, abandonados, transmitindo doenças, as zoonoses, esse trabalho de orientação da população, vocês participam também desse trabalho com a Secretaria da Saúde em relação às zoonoses, né? Sim. Você vê como faz a diferença. Do ano passado para cá, 99% de redução no número de casos de dengue. É muito importante que os tutores esse número é uma revolução, né? Porque foi o ano inteiro de trabalho. O ano inteiro. E vocês estiveram juntos, né? Uma parceria incrível. Assim como outras zoonoses, né? Que a gente se descuidar é uma coisa que vai rápido. A principal dos animais é a leishmaniose, né? Que aqui leishmaniose. Nossa região é bem endêmica, né? A leishmaniose. Então tem que trabalhar todo mundo junto para as pessoas entenderem que a saúde do humano, a saúde do animal, do meio ambiente, a saúde única. Caminham juntos, né? Tem que entrar na nossa cabeça de uma vez por todas, né? Gente, eu vou ter que encerrar. Eu não falei que eu queria falar mais. Eu tenho que encerrar, gente, que pena. Mas, pelo menos já abriu as portas. Vocês viram que é super tranquilo. E aí vamos montando pauta para voltar. E aí vocês falarem sobre outros assuntos, que eu já vi que vocês são bons de conversa. Bora. Tá combinado? Combinado. Pronto aí. Obrigada, viu, Luísa? Obrigada. Adorei. A gente que agradece. Obrigada, João. Até a próxima. Até. Olha, gente, então nós temos que encerrar aqui, que vocês possam aproveitar esse conteúdo, compartilhar muito, tirar dúvida. A gente vai agora entrar numa fase de mais movimentação das redes sociais do Saúde Animal, para que você possa participar. Inclusive, a gente vai querer até que você mande foto dos seus bichinhos, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.